Uma outra lição prática importante aqui. Eu disse para os irmãos que o versículo 30 tem um porão espiritual. O versículo 30 tem bastidores espirituais. O texto fala que Terá pegou a sua família e levou para Harã. Mas quando nós seguimos a leitura bíblica e chegamos no capítulo 15, nós nos deparamos com o porão. Nós nos deparamos com os bastidores. E é muito interessante aqui, os bastidores do capítulo 11 são revelados. Os bastidores de 11:30 são revelados aqui. E veja o que diz o texto. Diz assim, 15:7. Disse-lhe mais, agora é Deus falando. Deus vai revelar os bastidores. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor. E o que ele fez? Tirei você de Ur dos Caldeus. Mas não foi Terá? Não foi Terá que tomou a Abrão, a Ló, a Sarai? Não foi Terá? Foi. Mas há aqui a revelação dos bastidores. O Senhor dizendo, eu sou o Senhor. Eu tirei você de Ur dos Caldeus. E o que nós aprendemos com isso? Existem bastidores espirituais dirigindo a nossa vida. Existe um Deus dirigindo os nossos passos. Nós vemos a perspectiva humana em 11:30. Nós não enxergamos os bastidores de 15:7. 15:7 mostra que por trás das ações de Terá estava Deus dirigindo tudo. O Senhor controla a nossa vida. Nós aprendemos, há uma história maravilhosa em Daniel. Eu quero ser rápido aqui. Veja Daniel, capítulo 4. Vocês têm, em Daniel capítulo 4, vocês têm uma reflexão de Nabucodonosor, depois que ele recuperou o seu juízo. Vocês sabem que o rei Nabucodonosor, ele teve uma doença, e passou a se comportar como um animal. Vocês devem se lembrar disso. Ele perdeu o juízo, e passou a se comportar como um bicho. E ele foi para o meio do mato. E ficou ali como um bicho mesmo. É uma doença chamada licantropia. Tudo indica que ele teve essa doença, licantropia. A pessoa vira um lobo. Vira um lobo. Vai para o meio do mato. E come ali, vive ali, como um bicho mesmo. E ele teve essa doença, perdeu totalmente o juízo e ficou lá. E o texto de Daniel 4 mostra o que aconteceu quando ele recuperou o juízo. Porque ele ficou doente assim, por causa da mão de Deus, em virtude do seu orgulho. E veja o que diz o versículo 34. No fim daqueles dias, Daniel 4. Veja o que diz. É Nabucodonosor agora com o seu juízo recuperado. Nós temos que recuperar o nosso juízo. E entender essas coisas que Nabucodonosor entendeu. Veja o que diz o texto. Daniel 4, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. Ele acordou da sua doença. Se recuperou da sua enfermidade mental. O Senhor o abençoou. E abriu os seus olhos. E ele passou a entender novamente as coisas. E veja o resultado. Quando ele passou a ter sanidade mental, o que ele fez? O texto diz, e eu bendisse o Altíssimo. É o primeiro sinal de sanidade mental. É o primeiro sinal de saúde mental. Eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vejam o versículo 35. O que diz o versículo 35? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. A pregação da autoajuda aqui sofre um golpe meio pesado. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Diante dele nós não somos nada. E ele prossegue. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há. Esse é o nosso Deus. Ele controla todos e tudo, e tudo e todos. Ele está nos bastidores da história, dirigindo a nossa vida. E quando nós chegarmos ao final, nós vamos olhar para trás e o Senhor dirá: eu estava ali, conduzindo a sua vida. Ele olhou para Abraão e disse: Abraão, você pensa que foi Terá que tirou você de Ur dos Caldeus? Não, eu tirei você de Ur dos Caldeus e trouxe você para cá. Eu dei a você um filho. Eu construí toda essa história da sua vida. Eu sou o autor da sua história. E diante disso, assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor, quando lhe voltou o juízo, nós devemos olhar para essas coisas e dizer: louvado seja Deus, porque a minha história não é uma história que acontece ao léu. Existe um escritor, existe um controlador, existe alguém que domina o meu destino. Há alguém nos bastidores da minha história, controlando tudo, controlando os meus passos e dirigindo a minha vida. Eu tenho que descansar, porque eu sei como crente que, por mais que sejam tortuosos os caminhos por aí afora, eu sei que no final, essa história que Deus escreveu terá um final feliz. Porque o Senhor me redimiu, o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou. Eu não entendo essa trajetória entre o início e o fim. Há caminhos que eu não consigo compreender, mas eu sei, Deus está dirigindo cada passo. E eu sei que no final, tudo acabará bem. Eu não preciso compreender a trajetória. Basta para mim saber que Ele está no controle. E a paz da qual eu desfruto, vem de conhecer o dia final. Eu sei que no dia final, tudo dará certo. Porque o Senhor fez de mim o seu herdeiro. Vejam a sequência daquele gráfico. Olha o que acontece. Surpreendente. Veja lá, na sequência aí. Você tem ali Ló. O que acontece com Ló? Ló, quando fugiu de Sodoma, ele... ali com suas filhas numa caverna, as suas filhas tiveram relações com seu pai. Porque elas não tinham marido, e eles disseram: nós temos que ter uma descendência. E o único homem aqui é nosso pai. E tiveram relações com seu pai. Isso vai mostrando o destino de Ló, um destino muito triste. E a mais velha engravidou do seu pai. E deu origem a um garoto, um menininho chamado Moabe. E ele é o pai dos Moabitas, que são mencionados ali naquele quadrinho, os Moabitas. Quem era Moabita na Bíblia? Quem foi a pessoa mais famosa da Bíblia que era Moabita? Quem? Não estão lendo a Bíblia. Ruth. Ruth era Moabita. E sabe o que aconteceu? Ruth a Moabita se casou com Boaz, que era de uma das tribos de Israel, da tribo de Judá. E sabe o que aconteceu? Ela foi a ancestral de quem? Parece lá o rei Davi. E Davi foi ancestral de quem? De Jesus. Quando nós olhamos para esse quadrinho, sabe como se chama esse quadrinho? Esse quadrinho, o nome dele é a história, a genealogia da redenção. É a genealogia da salvação. Deus usou todos esses caminhos, os mais complexos. Irmão casou com a irmã, a sobrinha com o tio, a filha com o pai. E todos esses caminhos tortuosos. Mas Deus, por trás de tudo isso, nos bastidores, sem que nós entendamos, como Ele pode escrever assim por linhas tão tortas? Mas no final de tudo, nós temos ali o nascimento do Messias, que é o autor da nossa salvação. No final da história da redenção, não importam os percalços que aconteçam antes. No final, tudo acaba bem. Irmãos, vamos descansar.
Vamos descansar. Pastor, eu moro no Brasil. Vamos descansar. Pastor, o senhor não conhece o meu trabalho. Os meus chefes. Eu não aguento mais. O senhor não conhece a minha saúde. Eu tenho problemas de saúde terríveis. O senhor não conhece a minha família. O senhor não conhece o meu esposo, a minha esposa. O senhor não conhece a minha sogra. O senhor não conhece os meus filhos, a cruz que eu carrego. O senhor não sabe como é difícil para mim o trabalho, a família, a vida. Viver nesse país é difícil demais, tudo que eu tenho enfrentado. Irmãos, olhe para esse quadrinho. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar, porque no meio de todo esse tumulto, o Senhor está nos bastidores controlando a nossa vida. E o final, você que é um crente, descanse, porque o final é um final feliz. Vocês sabem aquela frasezinha dos filmes de Cinderela? E eles viveram? Vocês pensam que isso é mentira? Vocês pensam que isso é uma fábula? Isso é uma fábula nas historinhas de Cinderela. Essa é a maior verdade teológica para os crentes. Porque o fim da nossa história será esse. O fim do livro da nossa história será esse. E eles viveram felizes para sempre. Como dizia Agostinho, no fim, sem fim.